Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje vai ser aumentar a sua nota sem necessariamente aumentar o seu número de acertos. Muitas pessoas até conhecem essa informação, sabem dela, mas não sabem usar a seu favor. E isso você vai aprender aqui e agora. Primeiramente, a gente vai discutir o que é a TRI. Por quê? Muita gente só ouve falar da TRI, mas não entende como ela funciona. E é muito importante que a gente entenda porque a correção do Enem não é uma correção clássica. A correção do Enem não é você acertou ganhou um ponto, acertou outra, ganhou outro ponto. Essa é a correção clássica. Não importa qual questão você acerte, você vai tirar exatamente a mesma nota. Então, se eu acertei 10 questões, eu vou tirar 10. Se eu acertei 5, eu vou tirar 5. Aqui, não. Então, a teoria de resposta ao item vai ser esse método de avaliação e o acerto vai ser medido através da coerência. Como assim? Observe o seguinte, o que significa coerência? Para você chegar ao topo, para você chegar na questão mais difícil e acertar a questão mais difícil, necessariamente os seus conhecimentos irão acertar as questões fáceis e médias, ok? Essa é a coerência do aprendizado. Então, por exemplo, na matemática, que é mais fácil de explicar, se você erra uma questão de matemática básica e acerta uma questão de logaritmo, o que essa coerência da TRI vai fazer? Essa pessoa chutou, porque não tem como uma pessoa que erra questões de básico, de matemática básica, acertar uma questão de matemática avançada. Você precisa da matemática básica para acertar a matemática avançada. Então, essa é a lógica, essa é a coerência. E a TRI funciona através dessa coerência. O que eu estou querendo dizer aqui com vocês? O Enem vai valorizar muito mais as pessoas que acertam fáceis e erram difíceis do que as pessoas que acertam as difíceis e erram as fáceis. O que muita gente acaba errando no dia da prova? Vai direto nas difíceis, porque sabe que vai gastar mais tempo com elas e gasta muito tempo nas difíceis, e na hora das fáceis, chuta, erra. Isso é a pior coisa que você pode fazer no dia da prova. A pior, porque a sua nota vai cair consideravelmente graças a isso. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, em números nesse vídeo, tá bom? Seguinte, além disso, a gente precisa analisar quais são as maiores notas que você pode tirar, porque tem essa diferença. Como existe a TRI, como existe essa questão da coerência, as notas das áreas vão variar também em cima disso. O que eu estou querendo dizer? Tem prova que você pode tirar o máximo possível, você pode acertar 30, 40 questões que você não vai passar de 800 pontos, como a prova de linguagens, por exemplo. Agora, tem prova que se você passa dos 30 acertos, você vai chegar próximo ao total, que é a prova de matemática, por exemplo. Então, observem essas variações. Aqui são as maiores notas que aconteceram em 2019. Então, provavelmente, se a pessoa fechou a prova de linguagens, ela não passou da nota de 800. Agora, se a pessoa fechou a prova de matemática, ela chegou próximo do 1000, 985,5. Ai, Tati, quer dizer então que eu tenho que ignorar linguagens e humanas, focar em natureza e matemática? Não, não é isso. Se você quer um bom resultado, você não pode ignorar nada. Agora, digamos, por exemplo, que você está lá no primeiro dia de prova, que é linguagens e humanas. Se é humanas, você tem chance de tirar uma nota um pouco maior que linguagens, faz primeiro as fáceis de humanas, depois você pode fazer as fáceis de linguagens, vai priorizando. Se você tiver que chutar, chuta em linguagens, porque é uma nota que você sabe que não vai alcançar um teto muito grande. A mesma coisa com matemática e natureza. Se você sabe que matemática pode chegar muito próximo do 1000, e gente, deixa eu contar uma coisa para vocês.
o tempo que o Enem dá pra gente não é um tempo suficiente para a gente fazer uma excelente prova. A gente sabe disso. É um tempo muito curto. A gente precisa saber o que a gente vai priorizar em caso de não ter tempo. Então, se você está no segundo dia, você vai priorizar o quê? Natureza ou matemática, se estiver acabando o tempo? Prioriza matemática, porque você sabe que vai alcançar uma nota maior priorizando matemática. Quer dizer que você vai ignorar a natureza? Não, não quer dizer isso. Mas ao mesmo tempo, você já tem uma noção lá no dia, lá na hora, o que você precisa aí fazer com mais afinco para ter um resultado maior. Ou pelo menos o que você precisa aí se dedicar, faltando uns últimos minutos ali, e você sabe que você precisa pelo menos resolver alguma coisa. Prioriza matemática no segundo dia, né? No primeiro dia, humanas, mas aí tá vendo que é muito próximo, né? Eu tô falando isso, mas linguagens e humanas está muito próximo. Se você tem muito mais facilidade em linguagens, vai na linguagens, né? Que você vai tirar uma boa nota. Agora, eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem o que eu tô falando, a gravidade do que eu tô falando. Aqui são algumas áreas, né? Eu coloquei 3 áreas aqui, mas você pode achar esses dados com outras áreas, não tem problema. Que é humanas, natureza e matemática, ok? Observe o seguinte, todas todos esses números aqui de nota são de pessoas que acertaram 20 questões, tá? 20 acertos em cada área aí. E aqui embaixo, esse último número aqui embaixo é sobre a diferença da nota desses dois. Então, olha só, a pessoa que acertou 20 questões de humanas ano passado e teve a menor nota com 20 questões, teve 421 pontos. A pessoa que acertou as mesmas 20 questões, mas usando a lógica da TRI, então tendo coerência, esses mesmos 20 acertos deu 598 de nota para a pessoa. Gente, é uma diferença de quase 177 pontos. Você acha que 177 pontos pode te ajudar na sua média? Claro que pode. Ah, Tati, mas qual é essa diferença? Provavelmente essa pessoa aqui não seguiu a coerência, não seguiu a lógica. Então, por exemplo, ela errou muitas questões consideradas fáceis e acertou muitas questões consideradas difíceis, então não seguiu a lógica. E essa aqui seguiu uma lógica, por quê? Ela acertou muitas fáceis, acertou médias e chegou nas difíceis e começou a errar, né? Pode até ter errado, gente, fáceis e médias também, mas a maioria dos acertos dessa pessoa foram de fáceis e médias. Então, olha o número aí valorizado aí de pontos que a pessoa tem a mais por ter seguido a lógica da TRI, tá? Então, lembra que eu disse lá no início do vídeo, não necessariamente você precisa mudar o número de acertos que você tem. Agora, você precisa focar em quais são esses acertos. Olha em natureza. Os mesmos 20 acertos, a pessoa acertou 20, tirou 436, tá vendo que humanas e natureza aqui tá bem próximo, né? Só que esses mesmos 20 acertos para a natureza deu para outra pessoa 632. Então, olha só, quando você vai comparar a sua prova com a prova de um colega seu, ah, mas eu acertei 20, eu também acertei 20, aí a nota é totalmente diferente. É por isso, é por causa da TRI. Então, olha só, são 196 pontos de diferença, são quase 200 pontos a mais para duas pessoas que acertaram o mesmo número de questões. Mas então a lógica qual é? Essa pessoa aqui priorizou as questões fáceis de ciências da natureza, enquanto essa aqui deve ter ficado lá quebrando a cabeça, fazendo aquelas contas mirabolantes e na hora de fazer as fáceis não tinha tempo, né? Então, isso é o que provavelmente aconteceu. Já matemática, bom, matemática, né, a gente sabe que é a maior nota aí dessas questões fechadas, a maior nota que você pode alcançar no Enem é 1000 na redação, é a maior, tá? E a segunda maior é próximo de 1000 em matemática, ok? Quer dizer que você vai ignorar as outras? Não. Mais uma vez, não. Mas que você vai aí ter uma dedicação um pouco maior, porque você sabe que você vai conseguir uma nota um pouco maior. Olha só, os mesmos 20 acertos. Uma pessoa tirou 491 e a outra tirou 739. É uma diferença de quase 250 pontos.
Gente, é ponto demais, é ponto que pode te dar uma vaga numa universidade federal, sabe? Então é importante a gente conhecer, é importante a gente ter estratégia de prova. Não adianta nada vocês ficarem comendo livro aí o ano inteiro sem conhecer a prova que você vai fazer, não adianta. Ah, muita gente me pergunta, Tati, mas então, se eu deixar em branco as difíceis? Não é isso, não é isso, tá? Todos os acertos vão somar. Se você acertar uma difícil, você vai ganhar um ponto a mais se você não tivesse acertado ela. Isso é fato. Agora, o que você precisa entender? Que não adianta nada você ficar a maior parte do tempo quebrando a cabeça com questão difícil. Você primeiro vai ter a questão fácil, depois a média e depois a difícil. Se der tempo, a difícil. Gente, para mim essa notícia é maravilhosa, porque pensa, você tá lá na prova de matemática, aí você viu que a questão você tem que fazer inúmeras contas, é muito complexa, aquelas funções, aqueles gráficos, aquela coisa toda. Aquela questão, se você acertar, vai valer? Vai. Agora, se você acertar uma questão de porcentagem, vai valer mais do que você ficasse quebrando a cabeça e se dedicar só àquela questão de logaritmo, função. Então, para mim, isso é uma notícia boa, isso não é uma notícia ruim. Eu vou ser valorizada em acertar questões fáceis e médias, tá? Então, tenha isso na sua cabeça. Aí é o seguinte, aqui há alguns passos para você aumentar a sua nota com a TRI. Primeiro, conheça a prova, identifique as questões. Muita gente já chega lá abrindo e fazendo. Não, olha a prova. Chega no primeiro dia, abre a prova, lê o tema da redação, vê o que é, para a sua cabeça já começar trabalhando alguma coisa. Vai folheando a prova, porque, gente, tem questões que a gente, só de bater o olho, sabe se a gente consegue ou não resolver. É igual logaritmo para mim. Eu olho, bato o olho logaritmo, já faço um círculo lá falando, essa aqui, ó, é só se tiver o último tempo aí do mundo que eu tento fazer ela, senão é chute, pra mim, tá, gente? Se você sabe logaritmo, ótimo, faz ela. Mas saiba que não vai ser uma das primeiras questões que você vai fazer. Então já vai sinalizando ao longo da prova quais questões que você acredita que você consegue ali resolver. Às vezes de olho você já sabe, tá? Segundo, não faça a prova na ordem. Não é número 1, número 2, número 3 até 90. Não. Você vai ler, dá uma lida rápida. Viu sobre o que é? Essa questão é tranquila? Faz. Não é tranquila? Pula, vai para outra. Vai para aquelas que você sinalizou que você acredita que vai conseguir fazer, tá? Não precisa ser na ordem tudo certinho, bonitinho. Não precisa e você não deveria fazer isso, tá? Justamente por tudo que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. Priorize áreas, como eu também já falei. Se matemática eu vou garantir muito mais que natureza naquele dia, e se eu tô com um tempo sobrando muito curto e faltando questões nas duas áreas, eu vou primeiro tentar matemática e depois tentar natureza, tá? Então você tem que ter essa ideia na cabeça. E lembrar sempre que as questões fáceis valem mais que as questões difíceis. Gente, para mim, como eu disse, é uma notícia excelente, tá? Então é o seguinte, gostou desse tipo de vídeo? Quer entender mais sobre a prova do Enem? Quer que eu explique mais para você sobre como funciona essa lógica, sobre estratégia de prova, sobre estudos? O que você quer mais ver aqui no canal? O que você quer ver aqui no Historizando? Comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Lá no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. E eu espero que eu tenha te ajudado a pensar um pouco mais em aumentar essa nota aí, sem necessariamente ter que ser um cabeção em todas as matérias, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!